mais geniais. Um homem sofreu um acidente e perdeu o dedo do pé e decidiu tatuar esta lápide em homenagem a ele. Já essa aqui separou seus dois dedos que nasceram grudados. Essa menina assumiu a monocelha do melhor jeito possível. Tinha um acúmulo de pelo no braço e resolveu fazer isso aqui. Um homem tava cansado de cortar o cabelo toda hora e por isso resolveu raspar a cabeça e tatuar uma cabeleira extremamente realista. Perdeu o braço, mas ainda assim queria fazer um joinha. Como lidar com uma cicatriz? Assim também é bem bom. Jordan, Homem-Aranha. Essa tatuagem é tão realista que o cara deve levar uns tapas de vez em quando de gente achando que realmente é uma aranha. Que nojo. As tatuagens mais geniais. Um homem sofreu um acidente e perdeu o dedo do pé e decidiu tatuar esta lápide em homenagem a ele. Já essa aqui separou seus dois dedos que nasceram grudados. Essa menina assumiu a monocelha do melhor jeito possível. Tinha um acúmulo de pelo no braço e resolveu fazer isso aqui. Um homem tava cansado de cortar o cabelo toda hora e por isso resolveu raspar a cabeça e tatuar uma cabeleira extremamente realista. Perdeu o braço, mas ainda assim queria fazer um joinha. Como lidar com uma cicatriz? Assim também é bem bom. Jordan, Homem-Aranha. Essa tatuagem é tão realista que o cara deve levar uns tapas de vez em quando de gente achando que realmente é uma aranha. Que nojo. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Respostas geniais de crianças em provas. Quantos anos tem seu vô? 50, 5, 500, morto. Pelo menos pediu desculpa. Desenhe exemplos de seres vivos e não vivos. Seres vivos, seres não vivos. Maria preparou uma lâmina pra examinar seu microscópio e depois de colocar a lâmina não viu nada. Quais podem ser os motivos? Maria é cega. Tá certo. Concorda com a afirmação? Justifique. Estabeleça uma relação entre Sócrates e filosofia. Amor. Escreva uma redação de 200 palavras. Um beijo vale mais do que 1000 palavras. Qual o papel do administrador? Administrar. Escreva 80 a 100 palavras. 80 a 100 palavras. Respostas geniais de crianças em provas. Quantos anos tem seu vô? 50, 5, 500, morto. Pelo menos pediu desculpa. Desenhe exemplos de seres vivos e não vivos. Seres vivos, seres não vivos. Maria preparou uma lâmina para examinar seu microscópio e depois de colocar a lâmina não viu nada. Quais podem ser os motivos? Maria é cega. Tá certo. Concorda com a afirmação? Justifique. Estabeleça uma relação entre Sócrates e filosofia. Amor. Escreva uma redação de 200 palavras. Um beijo vale mais do que 1000 palavras. Qual o papel do administrador? Administrar. Escreva 80 a 100 palavras. 80 a 100 palavras. Doces que foram banidos. Todo mundo já viu essas gelatinas em cápsula. O problema delas é que quando crianças sugavam essa gelatina, ela ficava presa na garganta, causando asfixia e a morte. Os It Poppers eram balas que tinham um líquido pegajoso dentro, feito pra simular uma espinha estourando. E o líquido que você comia era o pus, parecido com o doce de cera de ouvido, que vinha numa orelha de plástico e tinha o formato de um cotonete com um doce amarelo que simulava a cera. Que nojo! Esses são os chocolates cigarro que as crianças comiam, colocando na boca, fingindo que estavam fumando. Mas ele foi banido e tiveram que mudar a embalagem pra lápis de cor. Doces que foram banidos. Todo mundo já viu essas gelatinas em cápsula. O problema delas é que quando crianças sugavam essa gelatina, ela ficava presa na garganta, causando asfixia e a morte. Os It Poppers eram balas que tinham um líquido pegajoso dentro, feito pra simular uma espinha estourando. E o líquido que você comia era o pus, parecido com o doce de cera de ouvido, que vinha numa orelha de plástico e tinha o formato de um cotonete com um doce amarelo que simulava a cera. Que nojo! Esses são os chocolates cigarro que as crianças comiam, colocando na boca, fingindo que estavam fumando. Mas ele foi banido e tiveram que mudar a embalagem pra lápis de cor. Ninguém foi na festa desse menino, mas isso virou o melhor aniversário da sua vida. O Evan tava fazendo 4 anos e resolveu comemorar num restaurante. A sua mãe fez bolo e ele chamou 30 amigos da escola. Só que no dia, ninguém apareceu. Ele ficou esperando na porta, mas depois de
de 2 horas, nenhum amigo chegou. Só que uma das funcionárias do restaurante viu isso e ficou muito triste. Ela resolveu postar um vídeo contando a história, perguntando se alguém queria dar um presente pra ele. E o vídeo viralizou. Dias depois, ela ligou pros pais do Evan pedindo pra eles levarem ele no restaurante. E chegando lá, tinha uma festa surpresa, com vários presentes. E as pessoas da internet mandaram pra ele abrir. Ninguém foi na festa desse menino, mas isso virou o melhor aniversário da sua vida. O Evan tava fazendo 4 anos e resolveu comemorar num restaurante. A sua mãe fez bolo e ele chamou 30 amigos da escola. Só que no dia, ninguém apareceu. Ele ficou esperando na porta, mas depois de 2 horas, nenhum amigo chegou. Só que uma das funcionárias do restaurante viu isso e ficou muito triste. Ela resolveu postar um vídeo contando a história, perguntando se alguém queria dar um presente pra ele. E o vídeo viralizou. Dias depois, ela ligou pros pais do Evan pedindo pra eles levarem ele no restaurante. E chegando lá, tinha uma festa surpresa, com vários presentes. E as pessoas da internet mandaram pra ele abrir. Pra que lado o carro tá andando? Se você vê ele andando pra trás, é uma pessoa analítica, que reflete e pensa muito sobre as coisas. E se você vê assim, dá um like. Mas se você vê ele andando pra frente, você provavelmente é mais criativo, com uma mente mais artística e uma imaginação muito fértil. E se você vê assim, comenta. Pra que lado o carro tá andando? Se você vê ele andando pra trás, é uma pessoa analítica, que reflete e pensa muito sobre as coisas. E se você vê assim, dá um like. Mas se você vê ele andando pra frente, você provavelmente é mais criativo, com uma mente mais artística e uma imaginação muito fértil. E se você vê assim, comenta. Pra que lado o carro tá andando? Se você vê ele andando pra trás, é uma pessoa analítica, que reflete e pensa muito sobre as coisas. E se você vê assim, dá um like. Mas se você vê ele andando pra frente, você provavelmente é mais criativo, com uma mente mais artística e uma imaginação muito fértil. E se você vê assim, comenta. Pra que lado o carro tá andando? Se você vê ele andando pra trás, é uma pessoa analítica, que reflete e pensa muito sobre as coisas. E se você vê assim, dá um like. Mas se você vê ele andando pra frente, você provavelmente é mais criativo, com uma mente mais artística e uma imaginação muito fértil. E se você vê assim, se inscreve. Essa mulher encontrou pontos no seu gato e descobriu que ele guardava um segredo enorme. Shirley Bishop estava acostumada que o seu gato Simba saísse de casa durante o dia. Ele sempre saía por algumas horas durante o dia, mas voltava logo antes da janta. Mas uma noite, o Simba voltou com alguns pontos no pescoço. Ela ficou extremamente preocupada e resolveu investigar mais sobre o que tinha acontecido. Ela foi até o veterinário do bairro para perguntar se alguém tinha levado esse gato para levar alguns pontos. Mas infelizmente eles não podiam dar essa resposta por questões de privacidade. Ela então resolveu postar no Facebook para ver se encontrava essa pessoa. Ela na verdade só queria agradecer esse estranho por ter cuidado do Simba. Mas foi aí que ela descobriu que Simba não era o único nome dele. Uma mulher chamada Makayla viu o post da Shirley e reconheceu o seu próprio gato, chamado Crazy Horse. O gato estava iludindo as duas mulheres, fazendo elas acreditarem que eram as únicas donas dele. Ele ficava na casa das duas em horas diferentes do dia. Com isso, ele ganhava o dobro da comida e o dobro do carinho. E até a Makayla dar os pontos nele por uma mordida de cachorro, as duas acreditavam que elas eram as únicas donas dele. Só que a Shirley e a Makayla já se conheciam porque trabalharam juntas. Então elas resolveram manter os dois nomes do gato e a guarda compartilhada, para que ele se sentisse o mais amado e cuidado possível. Vezes que o Tom Holland previu o próprio futuro. Perguntaram qual herói ele gostaria de fazer um dia. Maybe Spider-Man in like 10 years time. E quem era a sua crush famosa? Zendaya. Se você pudesse fazer um filme com qualquer 3 atores, quem seria? Jake Gyllenhaal. Perguntaram seu videogame favorito e... Video game is this little game called Uncharted. Vezes que o Tom Holland previu o próprio futuro. Perguntaram qual herói ele gostaria de fazer um dia. Maybe Spider-Man in like 10 years time. E quem era a sua crush famosa? Zendaya. Se você pudesse fazer um filme com qualquer 3 atores, quem seria? Jake Gyllenhaal. Perguntaram seu videogame favorito e... Video game is this little game called Uncharted. Vezes que o Tom Holland previu o próprio futuro. Perguntaram qual herói ele gostaria de fazer um dia. Maybe Spider-Man in like 10 years time. E quem era a sua crush famosa? Zendaya. Se você pudesse fazer um filme com qualquer 3 atores, quem seria? Jake Gyllenhaal. Perguntaram seu videogame favorito e... Video game is this little game called Uncharted. Comerciais que deram muito errado. Em 2004, a indústria do cinema resolveu lançar um comercial contra a pirataria de filmes. Ele mostrava uma menina sentada no computador baixando filmes ilegais, falando que baixar filmes e pirataria era roubar. O problema foi que várias pessoas não sabiam que dava pra piratear filme. E com o comercial, descobriram que isso era possível. Então, ao invés de incentivar as pessoas a não piratearem, ele fez praticamente um tutorial de como fazer isso. E milhões de novas pessoas começaram a piratear filme depois disso. Em 2017, o Burger King fez um comercial usando a tecnologia moderna.
watching a 15-second Burger King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Okay, Google, what is the Whopper Burger? A ideia é que o Google lesse a página do Wikipedia sobre o hambúrguer, falando sobre os seus ingredientes frescos e naturais. Só que eles esqueceram que qualquer pessoa pode editar uma página do Wikipedia. E o que aconteceu foi essa desgraça aqui. Whopper is a burger consisting of a flame-grilled patty made with 100% medium-sized child with no preservatives or fillers, topped with sliced tomatoes, onions, lettuce, cyanide, pickles, ketchup, and mayonnaise, served on a sesame seed bun. Eu amo a internet. Vão jogar esse cachorro da janela do avião? Não, na verdade é só neve. E ele tá bem. Você deve achar que se esse menino se jogar daqui, ele vai se afogar. Mas não, porque isso é chão. Você pisaria nessa terra? Espero que não, porque isso aqui na real tá cheio de água. Já esse menino tava pronto pra mergulhar nesse lago e nadar. Mas nem tudo é o que parece. Isso aqui parece lama, mas quando ele encosta, na verdade é só água muito cristalina. Vão jogar esse cachorro da janela do avião? Não, na verdade é só neve. E ele tá bem. Você deve achar que se esse menino se jogar daqui, ele vai se afogar. Mas não, porque isso é chão. Você pisaria nessa terra? Espero que não, porque isso aqui na real tá cheio de água. Já esse menino tava pronto pra mergulhar nesse lago e nadar. Mas nem tudo é o que parece. Isso aqui parece lama, mas quando ele encosta, na verdade é só água muito cristalina. Vão jogar esse cachorro da janela do avião? Não, na verdade é só neve. E ele tá bem. Você deve achar que se esse menino se jogar daqui, ele vai se afogar. Mas não, porque isso é chão. Você pisaria nessa terra? Espero que não, porque isso aqui na real tá cheio de água. Já esse menino tava pronto pra mergulhar nesse lago e nadar. Mas nem tudo é o que parece. Isso aqui parece lama, mas quando ele encosta, na verdade é só água muito cristalina. Essa menina de 10 anos falou pros seus pais que se eles não escutassem ela, eles iam morrer. Ninguém deu muita bola, mas ela tava certa. Em 2004, a Tilly tava com seus pais numa praia da Tailândia. Só que ela percebeu que o mar tava recuando e que tinha uma espuma muito esquisita na água. E por coincidência, 2 semanas antes, ela tinha aprendido sobre tsunamis na escola. Mas quando ela falou pros seus pais, eles responderam: para de ser boba, só vai chover. Só que ela começou a gritar tanto que o pai dela foi falar com o salva-vidas pra ele provar pra menina que tava tudo bem. Mas ele disse que ela tava certa. E acabou sendo o tsunami mais mortal da história. Mas por causa dela, a praia foi um dos únicos lugares com 0 feridos. Essa menina de 10 anos falou pros seus pais que se eles não escutassem ela, eles iam morrer. Ninguém deu muita bola, mas ela tava certa. Em 2004, a Tilly tava com seus pais numa praia da Tailândia. Só que ela percebeu que o mar tava recuando e que tinha uma espuma muito esquisita na água. E por coincidência, 2 semanas antes, ela tinha aprendido sobre tsunamis na escola. Mas quando ela falou pros seus pais, eles responderam: para de ser boba, só vai chover. Só que ela começou a gritar tanto que o pai dela foi falar com o salva-vidas pra ele provar pra menina que tava tudo bem. Mas ele disse que ela tava certa. E acabou sendo o tsunami mais mortal da história. Mas por causa dela, a praia foi um dos únicos lugares com 0 feridos. Como os astronautas fazem as coisas? Várias comidas ficam estranhas em gravidade zero, como o pudim, que fica pedaçudo enquanto flutua. Já o sal vem em formato líquido. E eles também não podem comer alimentos como pão, que tem farelos que podem danificar o equipamento. É assim que fica uma toalha molhada, que eles usam pra se limpar. Dá pra jogar ping-pong com a água. E é assim que um astronauta consegue se vestir em gravidade zero. Lá, fidget spinners funcionam como uma bola que flutua. Eles fazem o número 2 nessa caixa pequena. Então a mira tem que ser boa. E pro número 1, eles usam esse funil com uma mangueira. Por fim, essa é a vista quando você abre a janela no espaço. Uau! Como os astronautas fazem as coisas? Várias comidas ficam estranhas em gravidade zero, como o pudim, que fica pedaçudo enquanto flutua. Já o sal vem em formato líquido. E eles também não podem comer alimentos como pão, que tem farelos que podem danificar o equipamento. É assim que fica uma toalha molhada, que eles usam pra se limpar. Dá pra jogar ping-pong com a água. E é assim que um astronauta consegue se vestir em gravidade zero. Lá, fidget spinners funcionam como uma bola que flutua. Eles fazem o número 2 nessa caixa pequena. Então a mira tem que ser boa. E pro número 1, eles usam esse funil com uma mangueira. Por fim, essa é a vista quando você abre a janela no espaço. Uau!